Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Atenção, esta é uma versão editada, cortada, tratada e ajeitada da live que tivemos no dia 19 de março de 2022 no nosso canal do YouTube. Tivemos uma conversa de cerca de 4 horas no total com 3 produtores de hardware para micros clássicos: Rafael Higgs, Rogério Bellarmino da Tecnobytes e Vitor Truk. Este material será entregue em 4 partes, compondo os episódios 129 e 130 do nosso podcast do Retrópolis. E agora, aproveite o episódio. Está simplesmente épico. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrópolis, episódio número 129, aqui no Retrópolis, sendo que eu não me lembro de cabeça se é um número primo, eu teria que fazer o cálculo, não, acho que não é não. Não, múltiplo de 3, caramba. Não, 3, múltiplo de 3, verdade, múltiplo de 3. Tá na cara, tá berrando que ele é múltiplo de 3, fazer. Fazer as contas rápido, dá um desconto. Ah não, eu ia dizer que eu era de humanas, mas eu não sou de humanas. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, estamos nós aqui, algumas pessoas já estão começando a chegar, então muito obrigado a todos vocês que estão vindo, conforme nós divulgamos nas nossas social medias, nós vamos hoje ter uma conversa com alguns produtores de hardware para amigos clássicos, então a gente vai dar a oportunidade, inclusive, para eles poderem falar mal dos seus clientes, poder reclamar, falar mal do problema que estão tendo. Então, antes de tudo, os 2 membros da quadrilha aqui presentes, as 2 mentes em baixa resolução, têm que se apresentar. Para quem não me conhece, sou Ricardo Pinheiro. E para quem não me conhece, não tá lendo aqui na legendinha, aqui, Giovanni Nunes. E nós estamos então com os nossos 3 convidados. Um acabou de levantar para sair, eu ia apresentar ele, mas agora vocês fugiu. Fugiu! Desapareceu! Escafedeu-se! Então, nós estamos com o Rafael Higgs. E aí, pessoal? Estamos com o Rogério Bellarmino, da Tecnobytes. Fala, galera. E estamos com o Vitor Truco. Aliás, as mãozinhas mágicas dele hoje presente. Oi, pessoal. Boa tarde pra todos. Só pra não dizer que eu não mostrei a cara, pera aí, ó. Tô aqui. Opa, ele existe. Ele não é um bot. Mas hoje, como todos os meus vídeos, só as mãos apresentando aqui hoje. Só as mãos hoje conversando com vocês. Se bem que eu não sei não, viu, Giovanni? Cada tecnologia da NVIDIA gera uns avatares bem convincentes, viu? Ah, então tem que fazer o teste, eu não sou um robô. Eu sou louco? Não, eu sou louco. Não. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. O Augusto está dizendo que o Truco tá tímido, parece aquele programa tipo do SBT das mãos mágicas. A gente também lembrou disso, Augusto. É praticamente o Daniel Azulay de 2022, né? Só que da reta computação. O Daniel Azulay que solda ao invés de desenhar e cortar. Isso, exatamente, nessa linha. Então, antes de tudo, você que está nos visitando, está nos assistindo, obrigado a todos, já estamos com 10 pessoas assistindo a nossa live. Você já sabe o roteiro. Aliás, agradecer a todos quem estiver inscrito no nosso canal do YouTube, está com 1.120 inscritos, tem canal aí com muito mais, mas como vocês sabem, nosso foco é mais no áudio, então já temos ultrapassado os 1.000, uma marca muito importante, nós agradecemos muito, mas não esqueça daquele roteiro que o César, eu lembrava, o César não está presente hoje, ele não vai poder estar conosco, clica no joinha, dá uma cutucada no sininho para saber quando tivermos conteúdos novos. Todos os nossos áudios estão disponíveis no canal para vocês ouvirem também pelo YouTube, temos inclusive alguns ouvintes nossos que ouvem pelo YouTube, então assina lá, e se você quiser dar uma força pra gente, colaborar, a gente tem lá no site, né, no retrópolis.net.br, você pode dar uma forcinha pra gente, comprar através dos links que nós temos lá da AliExpress e na Amazon. Se você for resolver comprar aquele toboágua de 2 milhões de reais que tem disponível na AliExpress para comprar, sim, tem toboágua à venda lá, ou uma máquina para fabricação de luvas por perto de 5 milhões de reais, lembre-se de comprar pelo link, a gente vai ganhar uma comissão, com essa comissão a gente vai pagar o servidor por 50 anos. Você comprou o toboágua, ele vai ficar parado lá uns 2 meses em Curitiba? Não, ele vem pro FedEx. Aliás, o frete é 600 mil reais. Aliás, deixa eu colocar mais um das mentes de baixa resolução. Bem-vindo, João. Alô, boa tarde. Oi, João. Não vai pra câmera hoje não, João? Não, ele tá sem roupa. Não, passa não. Na realidade, eu tô sem um tripé pra botar a câmera na posição correta. Espera aí que eu vou fazer uma gambiarra aqui.
enquanto isso, vamos falando. Gambiarra é de lei. É sério, tem essas coisas na AliExpress. Eu sempre falo que um dia eu vou montar um Instagram só pra botar as coisas esquisitas que eu encontro à venda. E tem muita coisa. Bora! Mas se você clicar lá no nosso link na AliExpress pra fazer uma compra, a gente ganha uma comissão. Uma miserinha lá, mas qualquer coisinha ajuda na manutenção do site, mantendo nossos conteúdos ativos, funcionando. Muito obrigado a todos que têm comprado. Também conteúdo que a gente bota, camisa que a gente vende, cordão. Inclusive um ouvinte, um abraço pro César, comprou esses dias um cordão de crachá, me fez questão, eu quero um cordão de vocês, não de mim, eu quero um de vocês, que eu acho vocês muito bom. Eu mandei um cordão pra ele até agora, recentemente, então muito obrigado, vocês estão fazendo tudo, tá ajudando, tudo isso colabora para manter nossas despesas. Podemos começar, né? Vamos começar logo com as entrevistas. O pessoal que tá no chat aí, nós estamos com 14 pessoas. O Alan, lembrando que sem roupa é melhor deixar no escuro mesmo, concordo. Olá, Marcos. A Mauri também, uma poderosa, Marcos do Hardware. Então, a ideia agora é passar as perguntas. O pessoal que está no chat, quiser fazer perguntas, vai estar à vontade para vocês também fazerem, estarem falando. Então, sintam-se bem-vindos, já falarem, se manifestarem no chat também. Então, primeira pergunta que eu queria fazer, passar para vocês. Conta um pouquinho da história de vocês, como é que vocês chegaram nessa vida bandida, quem é a história de vocês com esses micros clássicos, que nos encantam até hoje. Conta um pouquinho, no máximo 2 horas de digressão cada um. Como é que vocês chegaram nessa vida bandida? Deixa eu abrir o microfone. Pronto, o microfone aberto. Tá vendo, gente? O João não tá sem roupa, não. O João tá vestido. Ai, caramba! Não sei, não dá pra comprovar ainda. Não, eu quero crer que ele tá vestido. Ah, tá vestido sim. Pelo menos com uma camiseta. Pelo menos com a camiseta. Primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês. Conta um pouquinho da história de vocês. Como é que vocês chegaram? A história de vocês, a caminhada de vocês com os micros clássicos. Só vamos dar 2 horas pra cada um pra falar disso. Conheci o MSX bem lá atrás, em 86, 87, e quando chegou a hora de eu ganhar o meu primeiro computador, no Natal de 88, eu queria muito um MSX, mas eu ganhei um TK-322. E tudo é perfeito, pelo menos é um computador. É um computador muito legal. Eu reencontrei o MSX em 2000, quando eu trabalhava na Comitiva, em Curitiba, junto com o Fábio Schmidt, com o Alexandre Antoniuski, e estou nesse mundo de MSX até hoje. Já vai ter 20 anos já, 22 anos. Mundo de Dork, né? 22 anos indo a Jaú, comprando MSX, soldando fio e coisas do tipo. Bom, então, eu, na verdade, eu comecei com o TK-85, uns 6 meses depois eu passei pro TK-90. Ao contrário do que muitos podem pensar, eu não fui usuário de MSX naquela época, né? Apesar de algum ou outro amigo meu ter MSX, mas eu fui usuário de verdade mesmo do TK-90X. Cheguei depois do 90, eu passei para uma Amiga 500, se eu não me engano. Sim, Amiga 500. E depois disso eu meio que larguei o computador para ficar com videogame. Aí, PlayStation, Super Nintendo, essas coisas assim, né? E só fui voltar de fato mesmo a mexer com computador antigo já era 2000, as memórias das antigas, né? Vamos pegar aqui, comecei com um emuladorzinho no PC, essas coisas assim, vamos comprar de novo, aí comecei a comprar uma coisa, comprar outra, e foi assim num resumo bem resumido. E você, Rogério, como é que foi? Bom, na realidade foi o seguinte, eu comprei meu primeiro MSX, que foi meu primeiro computador, se eu não me engano, ou foi 87 ou 88, acredito que tenha sido 88, e comprei, comecei a usar, o meu foi um Expert 1.1, foi a primeira máquina, sendo que eu já vi alguns amigos com um sofrimento danado por conta de fita cassete, então eu consegui convencer a minha família o seguinte, o computador para funcionar tinha que ter uma unidade de drive, então eu consegui convencer os meus pais o seguinte, olha só, o computador sem o drive não funciona, é a mesma coisa que você ter uma televisão sem luz, e aí eu comprei meu Expert antes do computador. Se vocês gostaram, se não gostaram, que se dane. Coisa de uns 3, 4 dias antes. Comprei o meu Expert 1.1 usado já, comecei a usar, e aí um amigo me apresentou para uns outros caras. Que isso, rapaz? Isso é maconha, meu irmão. E aí, 1 ano e pouco depois, em dezembro de 89, eu abro uma loja, a Youngsoft. Então, em dezembro de 89, meu primeiro trabalho, com 16 anos, eu não era emancipado, meus pais eram meus tutores, e a gente abriu a Youngsoft em dezembro de 89. E aí, tipo assim, fomos direto. Só que quando foi por conta do plano Collor, que todo mundo sabe, quando foi em fevereiro de 91, a Youngsoft teve que fechar porque as condições de mercado não davam. E aí eu comecei a trabalhar junto ao Oazen. A Tecnobyte surgiu inicialmente em 91. Por quê? Deixa eu contar esse detalhe que é pitoresco. O Oazen chegou um dia lá na loja que eu dava plantão, a gente coordenava, todo sábado tinha um plantão. E ficava um dos sócios, que eram 4 sócios, era eu, Marcos, quem fez o Palhada. Uau!
Renato e Paulo. Ele fez mesmo, né? Não foi o delírio coletivo de vocês, não. Não. A gente vendeu o Palhada. Detalhe, apesar de parecer lenda urbana, iria existir o Palhada 2. Só que acabou não sendo confeccionado. Porque Palhada era o nome do bairro que ele morava no interior de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Eu tive há um tempo atrás em Nova Iguaçu e vi um ônibus passando indo pra Palhada, aí eu comecei a rir sozinho. Minha esposa olhou pra mim e disse assim, por que você tá rindo? Eu falei, depois eu te explico. E o que acontece foi o seguinte, um sábado eu tava lá e chegou um cara assim com traços árabes, falando, olha, tudo bem, vocês têm MSX aí, né? Falei, temos. Eu fiquei sabendo que vocês têm um 2.0, foi transformado na MISC. Falei, sim, temos sim. Ele, eu poderia copiar a ROM da máquina de vocês? What? Eu falei, mas você quer copiar ROM pra quê? Não, é só um exercíciozinho que eu tô fazendo, um testezinho que eu tô fazendo. Aí eu falei, dá. Enquanto ele tentava com o Mega Assembler copiar a ROM pra um disquete, eu comecei a indagar ele, tipo, onde é que ele morava, em que ele trabalhava. E a ânsia dele de copiar a ROM era tanto que ele foi respondendo tudo no automático. A minha ideia na época é que nossa máquina foi transformada no MISC. Já era começar a produzir hardware pela Yanksoft. Como a Yanksoft acabou antes, eu falei, bom, quer saber? Deixa o Asen na gaveta. Quando a Yanksoft acabou, eu fui direto pra procurar o Asen. Levei de 9 da manhã até as 5 da tarde, porque eu sabia o bairro, mas não sabia a casa nem a rua. Então comecei a procurar, eu tô procurando o Ricardo Asen, ele é descendente de árabe. E aí fui dando as indicações e consegui achar. Tô contando essa história porque ela é interessante no seguinte sentido. Tem uma casa térrea e tem um portão de garagem de grade, onde ele coloca o carro. Eu chamei e ninguém respondeu. Eu olhei, não vi cachorro nenhum. Eu falei, bom, deixa eu entrar. Entrei, fui parar na grade de um quarto. Quando eu cheguei no quarto, tinha uma TV de umas 20 e poucas polegadas e sobe o logo do MSX numa TV preta e branca. E isso eu calado. Tipo assim, eu tava olhando e aí eu olhei pro lado da TV, tinha um expert com uma gambiarra danada, um monte de fio de wire-up pra tudo quanto é lado. E aí quando ele viu subir o logo, ele sozinho, funcionou. Aí eu da grade, é mesmo? Aí ele olha pra grade. O que você tá fazendo aqui dentro da minha casa? Olha, tu tá pensando que é assim? Tu vai lá na minha loja, copia a minha ROM, vai almoçar comigo e depois você não dá um telefonema, você não manda um telegrama, não acontece nada e agora você faz o seu computador? Ele, mas como é que você me achou? Eu falei, olha, você não tá entendendo. Enquanto você tava ali sentado no Mega Assembler, eu tenho que copiar, eu comecei a te fazer um monte de perguntas e você ia respondendo tudo. Eu sabia que você trabalhava na Bayer, eu sabia que você estudava no Abel, eu sabia que você morava no bairro de Areia Branca. Aí ele falou, cara, não é possível, cara, que você prestou atenção nisso tudo. Eu falei, claro que sim. Ele, o que você tá querendo aqui? Agora eu quero entrar porque eu quero ver essa máquina funcionando. Ele, né? Já tá aqui mesmo, né? Fala direito, rapaz. Aí me convidou pra entrar, e aí eu vi que tinha lá um cartão de 80 colunas da Sharp, 2 plaquinhas universais com um monte de wire-up. Eu falei, bom, cara, eu não tô acreditando que foi ele que fez. Eu falei, pô, você pode me dar uma água? Ele falou, claro, tudo bem. Enquanto ele foi puxar água, eu dei uma puxadinha no wire-up. E aí a máquina não ligou mais. Ele foi lá e, soltou aqui, peraí, foi lá e soldou. Eu falei, o cara foi ele que fez mesmo. E daí começou a saga da Tecnobytes, começou em 91. E a gente começou a fazer, já tendo ideia de fazer algum produto. O nosso primeiro produto em 93, que já estava pronto, foi o FM Sound Stereo. Só que a gente estava com ele pronto em 93, só conseguimos comercializar em 94 pela dificuldade de compra de componentes. E aí fomos fazer anúncios junto à CPU para poder comercializar. Aí tem aquele anúncio que todo mundo conhece, página inteira, a gente tinha revendedor em tudo quanto é canto, entendeu? Aqui dentro do Brasil, e inclusive alguns cartuchos foram vendidos pro exterior depois, sem a gente saber. Então a gente foi com a Tecnobytes até mais ou menos os 95, 96, a coisa ficou mais difícil de componente, demos uma parada. Quando foi em 2002, a gente deu uma parada por um tempo, conseguimos um chip clone para fazer o FM, porque a gente não conseguia mais o YM2413. Retornamos, já tinha site, né? A gente fizemos uma paginazinha era um gratuito, revendemos mais um tempo, e aí ficamos trabalhando 2002, 2003, mais ou menos, demos uma parada novamente. Quando foi lá por 2009, a gente voltou e estamos com o MSX até hoje. Já fabricamos coisas para outras linhas, já fizemos interface IDE para Apple, já fizemos placa de vídeo para CPC, mas estamos aí desde então. Como diz, tem alguns que falam, fabricação para várias linhas, mas para uso fiel e monogâmico, entendeu? Assim como nosso amigo Pinheiro, eu só tenho MSX em casa, entendeu? Não tive nem contato, eu passei a ter contato com outras máquinas retrô durante o funcionamento da Tecno, mas eu não tive nenhuma outra máquina. Mesmo porque era muito caro, né, gente? Vemos e convenhamos que hoje em dia a gente consegue comprar as coisas que a gente gostava na época, porque na época era inviável. Você ter uma máquina
máquina já era um sonho. Quem dirá você ter mais de uma linha. Isso aí é só pra multimilionário. Hoje em dia a gente se espreme, compra uma coisa aqui, compra uma coisa ali, de mesmo porque hoje em dia também está muito caro. A época de comprar hardware retrô barato, agora que já não é mais retrô, né? Eu acho que o pessoal devia chamar de vintage, né? Porque o vintage, o preço vai lá embaixo, chega no pré-sal e daqui a pouco começa a subir novamente e fica mais caro que máquina nova, entendeu? Mas isso aí é um resuminho de como é que deu começar até hoje. Essa história tua com a Asa é engraçadíssima. É sempre engraçado de ouvir essa história. Eu já ouvi 1 milhão de vezes, mas eu sempre rio. Eu acho... Não, eu acho legal contar pelo seguinte, cara. Você imagina, você tem contato com a pessoa durante mais ou menos 1h30, essa pessoa desaparece da sua vida e, tipo, quase 1 ano depois, porque ele apareceu lá, tipo, era... junho, julho. A Youngsoft acabou no carnaval de 91. Eu não lembro o mês certo, deve ter sido fevereiro, março. Eu deixei passar uns 15, 20 dias e eu falei, não, agora eu vou achar aquele cara. Porque, tipo assim, a probabilidade dele ter se mudado de casa, trabalhando em Belfor Roxo, porque ele estudava e trabalhava em Belfor Roxo, que era onde eu morava também, na mesma cidade, que era na Baixada. E era muito difícil. Eu falei, então não custa nada tentar. Tudo bem que eu fiquei amargando de 9 da manhã às 5 da tarde, perguntando em tudo quanto é a rua. Você conhece um cara chamado Ricardo Azen? Ele é um pouquinho careca, ele tem uns traços árabes, entendeu? Já era careca naquela época? Um pouco. Tanto é que se vocês olharem lá no site da MSG Rio, tem várias fotos da gente participando dos eventos aqui no Rio, e era muito engraçado. Tipo assim, hoje em dia a gente anda muito mais despojado. Bermuda, camiseta, naquela época a gente andava todo engomadinho, entendeu? Então a gente andava de blazer, de calça social, tipo assim, é inacreditável que no calor do Rio de Janeiro a gente ia pros eventos de MSX totalmente paramentado como se fosse pra uma festa, entendeu? Mas a gente ia sempre assim. O Rogério ia falar, tentar parecer até que era sério. A gente tenta, né? A gente não consegue enganar, mas a gente tenta. Eu ia fazer uma pergunta, mas aí você já acabou respondendo a segunda. Eu pergunto pro Riggs e pergunto, Tru, como é que eu decidi, não vou me aventurar pra fazer hardware? Onde é que surgiu essa ideia de montar hardware também? Vou produzir alguma coisa? Hoje de manhã, por exemplo, eu postei pro pessoal na conversa de manhã que eu tô começando a me aventurar pra montar, mas no sentido de pega o projeto, pega os componentes, solda e torce pra não queimar a mão. Mas projetar o hardware, desenvolver, montar e para vender é uma coisa muito mais além do que, por exemplo, eu, mero mortal, estou fazendo. Onde é que surgiu essa ideia com vocês? O Rogério já meio que já respondeu essa pergunta também, ao contar essa história. Aqui foi por necessidade. Eu queria um Joy Mega para usar um joystick no MSX, eu não achei quem vendesse e eu decidi montar um. Tempo depois, o Fábio Schmiblin me mostrou um circuito otimizado do Joy Mega, porque antigamente você usava um integradozinho com portas lógicas. Você tinha várias portas lógicas integradas, você usava uma só e ignorava as outras. E o Fábio me mostrou uma versão com um transistor, que, segundo ele, devia ser mais fácil de montar. Eu olhei aquela coisa minúscula e falei, cara, eu não consigo montar isso aqui na mão, não, quero uma placa. Aí o Belavenuto um dia jogou na minha caixa postal, presente pra você. Desenho da plaquinha do Joy Mega, comecei a montar usando um integradinho que tem um inversor lógico só. Então foi por necessidade. A GBS também foi a mesma coisa. Eu queria uma imagem melhor no meu Mega Drive. Eu vi o pessoal começando a usar GBS pura no exterior, com firmware original. Tentei ligar ela no meu Mega Drive, a imagem era uma desgraça, não tinha como estabilizar a imagem de jeito nenhum. Comecei a fuçar procurando a solução, então achei uma thread falando do GBS Control, que é um firmware modificado para GBS. Fiz uma placa para mim, funcionou. Falei, cara, esse negócio ficou muito legal. Eu acho que dá pra começar a montar mais. Aí montei algumas pessoas de Curitiba, o negócio foi rolando. E a partir daí, o adaptador RGB é a mesma coisa também. Eu precisava ligar o MSX na GBS, fiz um RGB. Bola alguma coisa aí, acha um projetinho e monta. Então, nasceu disso. E você, Tru, qual foi o que te motivou a entrar nessa vida bandida? Bom, acho que eu tenho que dividir a história em duas partes aqui, porque eu não comecei exatamente com eletrônica em retrocomputação. Eu já gostava de eletrônica desde muito cedo. Naquela época, eu tinha uns 8, 10 anos mais ou menos, eu comprava muito aquela Divirta-se com a eletrônica, Beabá da eletrônica. Então já montava lá sirene, apito, dado eletrônico, essas coisinhas assim, né? Então, durante muito tempo, trabalhei como programador, profissionalmente mesmo, e meio que a coisa juntou toda depois nos anos 2000, com microcontrolador, aquelas coisas assim, que eu combinei a programação com um pouquinho de eletrônica que eu já carregava desde aquela época. Não, nunca fui assim um estudioso de eletrônica, até hoje eu não sei tanta coisa, apesar de eu fazer umas coisinhas, eu não tô um expert em eletrônica, eu faço as coisas e as coisas funcionam. Como funciona ninguém sabe, né?
Mas, brincadeiras à parte, então, eu lembro de alguns casos assim, por exemplo, o meu amigo Henrique, aquele lá do Spectrum Next também, na época ele tinha um Amiga 500 e ele fez um trabalho para uma determinada empresa, e essa empresa pagou a ele com uma aceleradora de Amiga, só que era uma aceleradora do Amiga 4000. Aí, a gente pegou o esquema, começou a estudar e falou, dá pra gente botar isso aqui nisso aqui, de algum jeito. Então, sem brincadeira, nós pegamos o Amiga 500 dele, o esqueminha do manual, né, que vinha lá no manualzinho lá do Amiga 500, né, no finalzinho tinha o esquema todo do micro, e a gente pegou aquela aceleradora de Amiga 4000 e ligou na Amiga 500. E o mais impressionante de tudo é que funcionou de primeira. Assim, a gente ligou, tá certo, conferimos por alto, ligamos, pronto, deu boot. Aceleradora, sei lá, 68030, 25 MHz, aí testado lá no Cinzip, tudo funcionando, impressionante. Então, essa foi minha primeira experiência de fato com retrocomputação e eletrônica junto, né? Mas quando eu comecei mesmo de fato a falar assim, agora eu vou fazer alguma coisinha ou outra para micros antigos, foi mais por necessidade minha. Eu queria ver aquilo funcionando, mas tinha que ser funcionando do meu jeito. Eu não queria pegar o projeto e simplesmente copiar. Muitas vezes até o projeto não era nem aberto, né? Então eu passei a desenvolver minhas próprias soluçõezinhas e essas passaram a funcionar. Aí eu comecei a mostrar lá nos grupos Facebook, aí o pessoal, faz uma pra mim também, você podia fazer pra vender, vamos fazer um lotezinho. Aí que ele começou aquela coisa, vamos fazer 10, vamos fazer 20. Então foi mais ou menos assim, foi mais como eu gostava de fazer as coisas do meu jeito e eu fazia pra mim, mas acabou que eu comecei a fazer pros outros. Foi mais ou menos assim que começou a história, isso em 2009, ou seja, de 2009 até agora 2022 eu venho fazendo essas coisinhas aí, ao contrário do Belarmino, que foca em poucas linhas, eu faço pra tudo, de qualquer coisa, é assim, desde que eu cisme com aquilo, falar que eu vou fazer isso aqui funcionar assim, e se eu cismar, e às vezes eu consigo, às vezes não, mas é assim, eu não tenho uma linha de preferência, eu vou fazendo as coisas conforme vão aparecendo, né? Assim, mais pela curiosidade de conhecer mesmo, do que de fato mesmo pra vender. Então é isso. Roda o quadro aí, Simone. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast do serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Acorda, Simone! Quando o Rogério estava falando sobre a história dele, ele falou a parte de comprar componentes para fazer a sonde... A FM Sound Stereo. FM Sound Stereo, isso aí. Eu ia chamar de Sound Wave, confundiu os nomes aí dos produtos. FM Sound Stereo. Essa pergunta vale para todo mundo. Qual a dificuldade que vocês tinham em plena década de 90 de trazer componentes do exterior e o quão isso ficou mais acessível nos dias de hoje ou não ficou ainda problemático? Faz um comparativo. Trazer componentes década de 90 cortados, trazer componentes hoje. Aí vai ser uma resposta que acho que só o Rogério vai poder falar, né? Ele já comprou a coisa naquela época, né? O que acontece é o seguinte, só pra vocês terem uma ideia, do projeto pronto do FM pra comercialização levou um ano, porque o projeto já estava pronto, mas a gente não conseguia comprar o YM2413. A gente foi diretamente até a Yamaha perguntou pra gente o seguinte, pra que é que vocês vão utilizar esse componente? Porque se o seu projeto for denegrir o nosso componente, a gente não vai vender. Tentamos depois via embaixada do Japão, nada. Por fim, depois de um monte de pessoas que falavam que iam trazer, a gente conseguiu um importador que conseguiu comprar e comprou um lote grande pra gente, mas ele disse o seguinte, eu nunca vi um fornecedor de componente tão nojento quanto a Yamaha. Capeta! Ele comprou diretamente da Yamaha pra gente. Mas foi muito, muito, muito complicado. Você vê, levou um ano. Hoje em dia facilitou? Facilitou. Porque a gente tem como procurar na internet, você tem N fornecedores no mundo, mas tem um outro problema. Tem fornecedores que nem sempre são muito honestos. Já aconteceu da gente comprar um lote de componentes, pagar frete, pagar tudo bonitinho, simplesmente estar esperando, e aí quando o lote de componentes é enviado, 2 dias depois que o lote foi enviado, a gente recebe um reembolso dizendo
dizendo que aqueles componentes não tem mais. A gente fica assim, mas peraí, mas como é que não tem mais? Quando tava lá na minha compra, o componente tava lá. Eu confirmei, paguei, esperei tipo de 5 a 7 dias para poder eles serem embalados e serem enviados. Depois que envia, o fornecedor simplesmente fala pra gente o seguinte: olha, eu não tenho mais. Aí te devolve o dinheiro. Aí tipo, sei lá, de repente aconteceu um problema, né? No dia seguinte, imediatamente você vai no mesmo fornecedor e o componente está disponível novamente, só que mais caro. Então assim, a gente já passou por isso. Uma coisa é você cotar um componente e aí o cara te dá uma estimativa de preço e na hora que você vai fechar não ter mais. Tudo bem, isso pode acontecer, mas eu não fechei a compra ainda. Agora a outra é você fechar a compra, pagar o frete e depois que foi despachado o cara te devolve o dinheiro. É que o cara conta que isso para estrangeiro vai ser complicado entrar na justiça. Quero ver ele fazer essa brincadeira com o chinês. Isso aconteceu comigo, Belami? Isso aconteceu comigo, sei lá, coisa de 6, 7 meses atrás. Isso acontece até hoje. Isso, é exatamente, truco, exatamente. De fazer compra e chegar na hora, você não receber, tipo, o cara te devolver o dinheiro e depois ele dizer que tá mais caro, já aconteceu, principalmente agora com falta de componente. Um bom exemplo disso é o STM que eu uso um STM32 pro cartuchinho de Atari. Eu comprava esse chip, coisa de 4, 5 dólares. Hoje em dia tá 20. Então, na época que eu fiz uma comprinha um pouquinho maior, eu paguei e o cara não enviou. Aí ele me reembolsou e anunciou o chip, sei lá, na época, acho que ainda tava 12 ou 15, eu comprei por 8, alguma coisa assim. Ou seja, praticamente dobrou o preço, então ele não queria me entregar. Quer dizer, não quis me entregar, não me entregou mesmo. Eu tive que fazer outra compra depois, posteriormente. Eu vou te falar mais, truco. É o que você tá falando, mas isso aí aconteceu comigo, eu vou te dizer quando. Agora no passado. E assim, exatamente, o que você tá falando tá corretíssimo. Que por conta da pandemia, que teve esse lance de falta de componentes aí, mas aí o seguinte, a pilantragem, tipo, o cara não ter o componente, ok, eu aceito que o cara pode me dar um preço e antes de eu fechar, ele fala, não, olha só, agora ficou mais caro. Agora, o cara te devolveu o dinheiro depois que você já tá esperando receber, sabe, isso é de uma falta... Não, e outra coisa, né? Também, porque também tu já tem aquele prazo, ou seja, porque se o cara postou pra você, sei lá, semana passada, você sabe, daqui umas 2 semanas deve estar chegando por aqui, né? Você deve fazer também esse tipo de cálculo aí. Exatamente. Então, exatamente. Chega 2 semanas depois, o cara nem enviou porque não tinha. Cara, é complicado mesmo. Esse tipo de coisa é complicado. Tipo, ninguém quer entregar nada atrasado. Aí você vai explicar pro cliente, olha, desculpa, eu tive um problema com o fornecedor e tem gente, mas é isso mesmo? Vou te ser bem sincero, aqui no Brasil, eu nunca tive muito aborrecimento com cliente nenhum porque a gente já preferiu devolver dinheiro pra cliente do que ficar com pendência, entendeu? A gente já preferiu fazer isso. Vou contar um caso pra vocês, então. A gente tem um cliente na França que ele, em 2017, ele comprou uma PowerGraph que nós enviamos pra ele. Coisa de 1 ano depois, a PowerGraph voltou para o Brasil. Aí você fica assim, pô, o cara morreu. Aí quando chegou aqui de volta, eu mandei um e-mail pro cara novamente. Cara, olha só, quase 1 ano depois, como a gente mantém um controle muito rígido de envio, principalmente pro exterior, pra não ter dor de cabeça, falei, olha, mandei um e-mail, voltou. Ele, pô, cara, mas não chegou aqui. Eu falei, não, desculpa, meu amigo, olha só. Fui lá, tirei uma foto da caixa e mandei de volta pra ele. Falei, amigo, o produto chegou aí e você não foi buscar. Aí combinei com ele, ó, vamos fazer um novo envio. Ok, enviei novamente. Aí dessa vez voltou mais rápido. 6 meses depois, tava o cartucho aqui de volta. Aí eu falei, meu camarada, desculpa, só que o cartucho voltou de novo. Não, mas aí, tem certeza? Aí o que eu faço? Peguei a caixa dele, não abri a caixa. Peguei a guia de exportação, tirei a foto e peguei o adesivo que estava escrito no reclamê. Traduzindo, o corno deixou o pacote no correio, expirou o prazo e ele não foi buscar. E você fez isso mesmo? Fiz. Ele só conseguiu receber o produto dele agora no envio de 2021, porque ele viu que a gente lançou a PowerGraph Heavy 2, que são a PowerGraph pequena com os 3 conectores embutidos no cartucho. Bom, pra quem não conhece, é esse cartuchinho aqui. E aí sim é que ele veio a receber. Ele chega pra mim, queria saber se agora a gente podia tentar enviar. Eu falei, meu amigo, olha só, enviar eu vou como sempre enviei. Agora eu só quero saber, primeiro, se você não vai mudar de casa, se você vai no correio e se depois você não vai me acusar de não ter enviado.
porque senão eu vou ter que mandar novamente a cópia pra você da guia de exportação. E aí, dessa vez, simplesmente ele tava em casa e foi lá receber o produto dele. Então, assim, sabe, é chato, cara. É chato, sabe? Tem umas coisas que são de lascar o coco. E aí, detalhe, aí tem gente que levanta uma thread na MSX.org, fica. Agora mesmo eu tive problemas que eu tive que despachar produtos por mais de uma vez, tive que enviar produtos com nota fiscal, e aí o cliente, eu tive que pedir pra ele um número de identificação. Tem cliente, mas pra que você quer o número de identificação? Porque eu tenho que te mandar uma nota fiscal. Ué, mas com isso você pode abrir uma conta aqui, pegar um cartão de crédito. Eu falei, tipo assim, velho, na boa, eu quero pegar como se fosse o equivalente ao seu CPF pra abrir um cartão de crédito na Bélgica, na Holanda. Tu tá de sacanagem, né? Isso virou thread, se vocês procurarem lá na MSX.org, virou thread. Aí teve uns que falou, não, eu sei qual é o número que ele tá querendo. E aí deu o exemplo lá, eu mandei. Só que, pra dar exemplo pra vocês, eu tô aqui com 6 pacotes ainda, que eram pra ter sido enviados ano passado, não foram ainda, porque o cliente se nega a me dar o número de identificação dele. O pacote tá aqui fechado, filho. Vai ficar guardadinho aqui, não vai ser vendido pra nenhuma outra pessoa. Agora, já teve cliente que desistiu, cancelou. Ele, não, pra me dar esse número aí, eu prefiro cancelar. Eu falei, não, cara, mas como é que a gente vai fazer? Não se preocupa. Quem tá desistindo sou eu, então vocês podem ficar com o cartucho e podem vender pra outra pessoa. Então, sabe, é difícil. Mas fala, Riggs, você já ia emendar depois de mim. Eu já tive problema com componentes que eu uso, são um nível de sofisticação menor do que o Truco ou o Rogério usa. Mas eu já tive problema, por exemplo, de comprar parador de sincronismo, porque eu uso nos cabos RGB, e vim 15% das peças no lote pifadas. Eu aqui fiz um louco, eu montei o circuito, fui testar, não funcionou. Revisei o circuito, cara, isso tá certo. Peguei, pode ser que o chip esteja ruim. Troquei outro chip e não funcionou. Falei, não, peraí, 2 chips ruins, qual a chance? Aí, acho que no terceiro ou quarto chip que funcionou. Eu falei, filho de uma mãe. Tinha comprado acho que 50 peças, se não me engano. E o cara vai me mandar componente baleado em componente de $1 cada um, cara. É muita sacanagem. Isso. Por sorte eu consegui o reembolso, mas foi uma dor de cabeça bem grande. E uma coisa que eu tô achando estranha, inclusive, eu não sei se o Rogério e o Victor passam por isso, é a falta aqui no Brasil de componente base. Isso aqui é a chavinha liga-desliga da GBS. Eu uso também no cabo RGB por MSX japonês. Eu não acho isso pra vender aqui no Brasil. Se vocês souberem quem vende a chavinha HH mais vagabunda da face da terra. Toda loja que procuro, não tem esse modelo, não. Pô, Riggs, olha, Riggs, seguinte, eu vou te mandar, até tava falando isso com o Ricardo hoje de manhã, eu vou te mandar as lojas que a gente tem comprado aqui no Brasil, são mais 5 mais ou menos, que muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de componente básico mesmo. Tipo assim, você quer ver? Isso aqui, ó, saidinha pra colocar vídeo composto. Às vezes eu tenho que procurar num montão de loja. Não, eu vou te mandar aqui o nome de todas as lojas que eu tenho, eu compartilho isso aí com vocês, porque tá complicado mesmo. Eu fui procurar plug P2 Fêmea pra usar nos cabos do RGB, eu achei na 4ª ou 5ª loja que eu procurei, uma em Curitiba, inclusive, porque você não acha na Multi em São Paulo, você não acha na Solda Fria, você não acha na Ziggler, você não acha em um monte de lugar. Eu falei, que importar o treco mais vagabunda da face da terra? É estranho isso, mas é parte da dor de cabeça. Às vezes é mais fácil você mandar vir 50 placas da China do que baixar uma chavinha liga-desliga fácil aqui no Brasil. Mas tá ficando assim. E outra coisa, Rick, você tá falando com relação a componente com defeito, a gente comprou uma vez, isso já tem alguns anos, já deve ter uns 5, 6 anos, a gente comprou um lote de Altera. De 50 que a gente comprou, só 5 funcionaram. Aí tu imagina o Asen, depois do 10º, o Asen falou, cara, eu não posso ser burro o suficiente pra errar 10 placas. Entendeu? Aí o que ele fez? Ele botou um soquete e aí foi testando. Foi que eu fiz. Aí ele chegou pra mim, Rogério, eu tenho uma má notícia. Eu falei, o que foi? Componente com defeito. Eu falei, tudo bem. Aí eu tô imaginando 5, 10%, ele não, cara. De 50, só 5 funcionaram. E aí a mesma coisa, dor de cabeça pra você receber o dinheiro de volta, ou então você fica com crédito pra fazer numa outra compra, mas assim, é de lascar, entendeu? E é o tipo de coisa que a gente não conta, né? O Truco também já deve ter tido esse tipo de dor de cabeça, não é não, Truco? Sim. Na época do primeiro Multicore, eu comprei um lote de memória da China, eu comprei 500 memórias, 506. Cara, mais de 100 estavam com defeito. Assim, e eu caí num problema desse tipo assim, testava um, aí não funcionava, eu testava outro, não funcionava. Eu falei, a placa tá com defeito, eu fiz a placa errada, né? Aí, eu começava a procurar e batia e via assinar, tudo certinho, até que vou trocar e pronto, aí não funcionou. E o problema que eu tive com esses CIs especificamente é que pra eu devolver eles, eu tive que fazer um vídeo pro cara mostrando que os CIs não funcionavam, porque o cara não admitia que ele
pudesse ter mandado pra mim os CIs e daqueles 6, 100 não tava funcionando, que era, sei lá, 20%. Aí eu fiz o seguinte, numerei o CI com uma caneta de retroprojetor, um por um lá, aí botei um soquetinho e ia lá, ó, esse aqui não funcionou. Aí trocava, ó, esse não funcionou. Fui trocando, aí quando chegou lá 30 ou 40, ele admitiu, eu não tive que testar o resto. 40 CIs na frente dele pra até ele acreditar que tinha 100 ali que não funcionava. Cara, é complicado, cara. É complicado mesmo. Sem falar que agora tem também a famosa crise dos chips, né? Tem um componente que desapareceu. Sim. O separador de sincronismo que eu uso para os cabos de vídeo, você não acha mais novo. Eu fui procurar outro dia, você só acha site listando peça usada. E é uma peça baratinha, um integrado simples, cara. Uma curiosidade sobre isso é que muito chip que tinha desaparecido, que estava difícil de ser achado, agora está disponível. Eu uso um L22V10, por exemplo, que eu não conseguia mais lugar nenhum. Inclusive, eu descontinuei um projeto, que era o Blue Drive de TK85, por causa desse CI que eu não achava mais. Aí eu tava lá, vendo lá, eu vi na lista, pô, Gal22. Foi tinha um monte de fornecedor com Gal22 de novo. Eu falei, pô, vou reativar aquele projeto lá que eu tinha largado de mão em 2018, 2017, que eu não produzia mais, e vou voltar com ele agora em 2022, com o Blue Drive de DX81, né? TK85 no caso. Não, é surreal. Tem umas coisas que é surreal, entendeu? Porque assim, quando o fornecedor acata, esse negócio que aconteceu com o truco aí é uma coisa que inimaginável, entendeu? Porque não dá. Você tem que ficar provar pro cara, será que o cara não sabe da origem dos componentes dele? Tipo assim, eu acho que seria muito mais honesto da parte dele, tipo, não, olha só, quantos deram defeito aí? Pô, você não ia perder o seu tempo, ainda mais que eu imagino que não deva ser um fornecedor novo, é um fornecedor já de tempo. Então assim, eu acho que a relação... Então, a relação comercial que você tem com a pessoa tinha que valer de alguma coisa, né? Porque você não comprou uma vez só, você deve ter comprado diversas vezes. Então, tipo assim, ninguém aqui tá brincando, não tem nenhum moleque por aqui, entendeu? Pô, Rogério, isso faz parecer que essas empresas que vendem componente, na verdade, elas não são tecnicamente uma loja, são tipo um despachante. Ah, o cara quer tanto os componentes tal, aí manda o motoboy correr nas lojinhas da cidade pra juntar. Só pode ser isso. É quase isso. Ó, vou te avisar um negócio, hein? Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Morou! Vocês falaram disso, eu tava me lembrando. Agora em janeiro eu tive numa loja, tem mais ou menos a ver, né? Eu vou dar a crise dos chips. Eu tive numa loja que eu já conheço há muito tempo, que eles fornecem equipamentos de informática lá pra escola. E a gente foi ver um negócio de computador, até um computador pra mim, pro meu pai, não sei o que. Eu tive lá, Bono é o mesmo proprietário há mais de 20 anos, né? Aí encontrei, como é que tá? Tudo bom? Aí ele falou, montei 44 máquinas agora lá pra uma unidade da Faetec em Paracambi. Paracambi, pra quem não conhece, é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, né? É no final do trem da Supervia. Aí mudei, que legal, 44 anos, que bacana. Esse cara, você não sabe o esforço que eu tive que fazer. Sério? O que aconteceu ali? Placa-mãe eu consegui de um fornecedor na Paraíba. Agora, processador, eu tive que pegar em uns 7, 8 fornecedores diferentes. Eu chegava e dizia assim, quantos processadores você tem? 6, eu quero os 6. Quantos você tem nesse aqui? 7, eu quero os 7. Pra poder montar as 44 máquinas. Que sufoco. E com isso o preço disparou. Eu fiz isso esses dias com os conectores P2 fêmea. Eu liguei no meu fornecedor de Curitiba e falei, cara, quantos você tem? Manda. Então, se alguém em Curitiba procurar P2 fêmea e não achar, a culpa é minha, tá? Desculpa. Foi ele o culpado. Ó, gente, a culpa do Reis. Tem nome e sobrenome. Não, e assim, Riggs, eu não sei se você pensa nisso. Antigamente a gente saía na nossa cidade e tinha várias lojas que você podia ir lá perto e você podia comprar. Cara, aqui no Rio de Janeiro a coisa, tipo assim, caiu em 60%, 70% o número de lojas. Exatamente. Eu sou formado em eletrônica. Eu me formei em 90. Eu lembro que tem lojas que existem até hoje que os caras são muito mais velhos que eu. Então, assim, os caras que tinham cabelo preto já estão tudo de cabelo branco. E aí eles, quando eu chego lá, eles me olham assim, ô moleque, porra, eu tenho 2 metros de altura. Ô moleque, tu comprava aqui comigo, não comprava? Eu falei, já comprei muito. E teve gente que, tipo assim, o cara que era o estagiário virou funcionário e o dono morreu.
Tá entendendo? O cara que era o balconista morreu, e aí quem tá me atendendo era o cara que era o boy. Então acontece muito disso. E teve uma loja aqui chamada Rei das Válvulas, que tinha muita coisa aqui na Rua República do Leão que pegou fogo e depois nunca mais voltou, entendeu? Em Curitiba a gente tem a Rua 24 de Maio, que é a Rua dos Eletrônicos. São 2 quarteirões. E hoje em dia, cara, 90% das lojas virou acessório de celular e sistema de áudio e LED. Loja de componente mesmo, cara, sobrou 3, 4. Aqui no Rio virou loja de som e outras coisas. Celular nem tanto. E aqui no caso é a República do Líbano, que é no centro do Rio, que são 2 quadras. Só que aí a gente tem aqui no centro do Rio, a República do Líbano, temos em Cascadura algumas lojas e temos Silva Gomes. E temos uma cidadezinha da Baixada chamada São João de Meriti, que ainda tem algumas lojas. Então já teve época de eu ter que fazer peregrinação nessas 3 ruas para conseguir comprar componente, porque assim, comprar de fora, o preço de fora é mais barato? Mas quanto tempo vai levar para chegar? Então valia mais a pena. Rogério, com que você vai reclamar depois, quando tiver errado? Quando o Rei das Válvulas pegou fogo, teve MSXero que, quando soube da notícia, literalmente chorou. Você vê como é que foi. Eu cheguei a comprar coisa no Rei das Válvulas uma vez. Eu fui um frequentador do Rei das Válvulas em 2007, 2006, provavelmente. Eu comprava muita coisinha lá, assim, besteirinha de eletrônica, né? Mas já naquela época já tinha muita loja de som ali, que já tinha acabado. Sim, sim. Aí tradicional ali, eu lembro da Simão, não sei se existe ainda. Simão existe, já trocou de endereço 3 vezes, mas existe ainda. Ali dentro da República do Líbano. TMP, TPM, a TMP acho que acabou, né? TMP acho que acabou. No Buenos Aires, que era bem na esquininha, era em frente ao Rei das Válvulas, só que na Buenos Aires. E tinha uma outra lá no finalzinho que vendia instrumentação, coisa de fluke, essa coisa assim. Triduar ainda existe. Triduar, exatamente. Foi lá ainda existe. O primeiro fluke foi lá. Meu primeiro multímetro, assim, top, foi de lá que eu comprei, da Triduar, exatamente. Eles ainda existem, Eu não vou cara, deve ter pra mais de 10 anos agora que eu não passo ali. Não, mas isso tá, digamos, no mundo inteiro, vamos falar Brasil inteiro, porque Campinas tem 3, 4 lojinhas de eletrônica no único endereço específico, e mesmo a Santa Efigênia, que era a meca de você comprar coisa tudo eletrônica, mesma coisa. O que não virou loja de som, virou loja de equipamento de segurança, ou coisa de celular. A única coisa boa da Santa Efigênia é que todo mundo é seu amigo, né? Passa lá, é chapa, aí, camarada. Quando eu saí de São Paulo e voltei pra Curitiba, eu falei, putz, eu vou sentir falta da Santa Efigênia. Mas aí eu parei e pensei, cara, só tem uma loja em Santa Efigênia que tem o que eu quero. Eu dou pra comprar pelo correio. O resto é tudo loja de HD, de informática, de celular, de câmera, de fio. Não vai fazer diferença. Fora aquelas que viraram galeria, né? Com aquele monte de quiosquezinho de bagulho. A única coisa legal da Santa Efigênia hoje, não tá necessariamente na Santa Efigênia, tá na Aurora, mas já mais perto da Praça República, que é um restaurante peruano, e acabou. A gente teve na Santa Efigênia agora, foi julho, né, Rogério? No ano passado, nós estivemos lá. Né? A gente andou tudo, a gente foi na multicomercial e naquele prédio que tem um monte de lojinhas lá, tem aquele senhorzinho, aquela lojinha que os caras só vendem cristal, vendem componente, assim, alguma coisa, mas praticamente é o que tem da Santa Efigênia. No Rio, começando a ver essas coisas, eu tenho ido eventualmente em Cascadura para comprar. Cascadura, para quem não conhece, o Rio de Janeiro é um bairro que é mais ou menos perto aqui pra gente, próximo ao bairro onde eu trabalho, o bairro onde, aliás, o João mora, né? Pra quem não sabe, eu trabalho onde o João mora. Eu não sou capaz de opinar. Eu trabalho no mesmo bairro. O Ricardo não trabalha na casa do João. Para com essa sacanagem! Eu não trabalho na casa do João. Bom lembrar. Eu trabalho no mesmo bairro onde o João reside. Então, o Cascadura é próximo. Então, eventualmente, é lá. A mesma em Cascadura, tem uma loja na entrada da rua à direita, tem o sujeito que conserta transformador, Transforline. Inclusive, eu tive lá, levei um trafo pra ele passar pra 127. Tio, tem 5 lojas, tio. Tem 5 lojas. Tem a Interplanetário, que é a maior lá no final da... Que é a maior de todas. E essa também mete a mão. É lógico. Metendo a mão, ela se mantém. Tem o sucatão. Tem o sucatão em frente. Aquele sucatão é divertido. Aliás, tem 2 sucatões. Tem um sucatão em frente ao sucatão. Montaram. Passou da Interplanetário descendo, tem uma entrada de estacionamento e aí tem essa sucatinha. Isso. Entendeu? Loja de componentes tem Interplanetário e tem uma ali que eu comprei coisa agora, há pouco tempo. Até comprei um alicate. Agora, a última vez que eu estive lá. Mas, tio, eu tenho que te mostrar que tem uma loja de som, que a metade da loja é som, só que da metade pra trás é balcão e ali vende componente. Se você não olhar direito, você não se dá conta, entendeu? Só pra lembrar, só pra lembrar um pouco a história, né? Essa parte de Cascadura, ela é muito forte na época das TVs de tubo. Ali era o fonte do cara que consertava a televisão. A meca do cara que consertava a televisão. Isso. Tinha uma loja grande ali de manutenção, a Girimum, por exemplo, tomava uma esquina toda ali, a Girimum faliu,
virou 3, 4 lojas ali. Eu vou ler um comentário que é super pertinente, principalmente pro pessoal carioca. O Publica Brasil disse que tem uma lojinha de componentes em Bangu na Galeria Tainá, em frente ao supermercado Guanabara. Alguém já foi lá? Nem sabia que ela existia. Eu nem sabia que essa galeria existia. Anotem. Nem sabia não sei nem o que é Bangu. Que diabo é isso? Porra, também tu quer o quê? Quer atravessar. A gente diz no Rio de Janeiro que todo morador do Rio tem um sol pra chamar de seu. Bangu, o morador tem 3 sóis pra chamar de seus. Cara, Bangu é o mais perto do inferno que a gente pode entrar sem descer as profundezas, tá entendendo? Olha só, você já imaginou uma rua que é tão quente que o calçadão tem um telhado em cima do calçadão que esguicha água em cima do povo e ninguém xinga, velho. Porque é tão quente que quando a água bate, ele evapora. Pessoal, já viram aquele vídeo de uma caixa d'água derretendo no YouTube? Já. Foi em Bangu. Meu Deus! Jesus! Tirando agora o piadas à parte, né? Não foi piada. Não, falando, Bangu é o bairro mais quente da cidade do Rio de Janeiro e, se eu não tenho nada, ele fica abaixo do nível do mar, por isso ele é mais quente. Outra coisa, Bangu, pra quem não assim, e também é o seguinte, porque Bangu, todo aquele trecho é um leito de um vulcão extinto. Então, ali embaixo é rocha. Então, esquenta de cima o sol, tem isso, e esquenta de baixo. É muito quente. Bangu se bobear, não tá tão extinto assim. Já teve vídeo de pessoal conseguindo fritar coisas no calçadão. Vou dizer o seguinte: na pedra, versão rua. Você está falando, o Mauro Passarinho tá colocando aqui. Vocês conhecem o calor de Belém? Pode não ser tão agudo, mas é crônico. O ano inteiro é um inferno. É que o calor de Belém é com água, é pra te cozinhar, não pra te fritar. É verdade, Paulo. Eu nunca fui pra Belém, mas já fui pra Manaus e é punk. Você sai do banho, parece que você tá numa sauna. Ele baixa aquela umidade, Deus do céu. Nossa. Tem um amigo de Palmas que teve aqui no Rio de Janeiro, em pleno verão carioca, Rio 40 graus. Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Dizendo que o Rio era uma maravilha de frisco. Mas tá nossa. Ele falou que Palmas consegue ser 10 vezes pior do que o Rio de Janeiro. Eu falei, cara, está no meio do verão. Olha, a galera tá todo mundo de biquíni. Detalhe, a gente não tava perto da praia. Ó, tá todo mundo de biquíni aqui. Como é que é 10 vezes assim, pior, cara? Eu nunca fui a Palmas, não. Mas em dezembro de 2019 nós fomos a Brasília pro aniversário de um filho de um amigo meu. E vou te falar, cara, Brasília é um negócio esquisito porque você não transpira. Tu sente um calor do inferno e você não transpira. Então, assim, parece que o calor não sai. Ele fica ali. Você fica parecendo que você é uma usina qualquer, porque teu corpo parece que fica latejando, que é seco demais, tá entendendo? Então também é estranho. Ali é um deserto, né? Não era pra ter nada ali, além de calango, né? Mas resolveram botar a capital lá, entendeu? É cerrado, tá desertificando graças ao ser humano, felizmente. Eles fizeram um laguinho, só que isso aqui foi ter feito 2. Ele feito um mar, né? Já foi mar, mas é muito tempo atrás. Olá, eu sou Robson França, entusiasta do site Morote, e você está na Retrópolis. Seja bem-vindo.